Prezados alunos, bem-vindo à primeira aula de Arquitetura de Computadores. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Sônia Beatriz de Oliveira e Silva Maia. Trabalharemos a disciplina de Arquitetura de Computadores. Solicito que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? O objetivo da nossa aula é apresentar os conceitos de processamento de dados, falar sobre o início da história da computação, sobre as gerações de computadores, sobre hardware, os componentes do computador. Também vamos estudar sobre software. Vamos ver o conceito de software básico e também de software aplicativo. Vamos começar a nossa aula estudando alguns conceitos de processamento de dados. Um computador é uma máquina, conjunto de partes eletrônicas e eletromecânicas, capaz de sistematicamente coletar, manipular e fornecer os resultados da manipulação de informações para um ou mais objetivos. Por ser uma máquina composta de vários circuitos e componentes eletrônicos, também é chamado de equipamento de processamento eletrônico de dados. O esquema básico de um processamento de dados resulta um produto acabado, que é a informação. Assim, os dados precisam ser processados para que algum resultado tenha significado para alguém ou para o próprio computador. A busca de técnicas mais eficazes de processamento de dados, aliada ao natural avanço tecnológico em diversos outros ramos de atividade, como a eletrônica e a mecânica, por exemplo, conduziu ao desenvolvimento de equipamentos de processamento eletrônico de dados, que são os computadores, capazes de coletar, armazenar, processar dados muito mais rapidamente que os antigos meios manuais. Vamos ver agora o conceito de dado e informação. Dado é tudo aquilo que sozinho pode não significar nada. Por exemplo, se eu falar para vocês 5 metros, 10 quilogramas, 20 quilômetros por hora. Mas se dissermos, uma passarela tem 5 metros de altura, isto pode se constituir numa informação para o motorista de caminhão, que evitaria trafegar naquela via sabendo que seu caminhão tem uma altura maior. Já a informação subentende dados organizados, segundo uma orientação específica para o atendimento ou emprego de uma pessoa
ou grupo que os recebe. Veremos agora o início da história da computação. O primeiro computador digital foi projetado pelo matemático inglês Charles Babbage. Embora Babbage tenha empregado a maior parte de sua vida, de sua fortuna para constituir sua máquina analítica, ele nunca conseguiu vê-la funcionando de modo apropriado, pois era inteiramente mecânica e a tecnologia de sua época não poderia produzir as rodas, as engrenagens e as correias de alta precisão que eram necessárias. Nos meados da década de 40 do século XX, Howard Aiken, John von Neumann, J. Presper, Eckert, William Moseley e Konrad Zuse, entre outros, conseguiram construir máquinas de calcular. Em 1943, na Segunda Guerra Mundial, Moseley e Eckert propuseram ao exército norte-americano a construção do primeiro computador que poderia realizar cálculos balísticos. O nome desse computador é ENIAC. O ENIAC pesava 30 toneladas, consumia 200 watts de potência e ocupava várias salas. Aqui nós temos o exemplo do ENIAC. Agora, vamos estudar sobre as gerações de computadores. Ao longo dos anos, os computadores apresentaram enorme evolução, embora alguns conceitos criados nos primórdios da era digital prevaleçam até hoje. Vamos dar um passeio pelas gerações que antecederam nossos poderosos computadores atuais. Vamos ver agora a primeira geração. Os computadores da época eram máquinas de calcular e tinham seus ciclos medidos em segundos. Ciclo é o tempo para buscar um dado, processar e retornar com o resultado. Esse tempo era alto devido ao uso de relés mecânicos muito lentos. Os relés foram mais tarde substituídos por válvulas. Aqui nós temos alguns exemplos de relés e válvulas. Os primeiros computadores eram usados em aplicações científicas e também de engenharia. A segunda geração, a geração dos computadores transistorizados. A introdução do transistor em meados da década de 50 mudou o quadro radicalmente. Nós vamos ver agora alguns exemplos de transistores. Os computadores tornaram-se suficientemente confiáveis para que pudessem ser fabricados e comercializados com a expectativa de que continuariam a funcionar por tempo suficiente para executar algum trabalho útil. Essas máquinas eram denominadas de mainframes ou computadores de grande porte. Eram acondicionadas em salas enormes, em ambientes de baixa temperatura, visando preservar seus inúmeros transistores. Com relação à tecnologia,
essas máquinas apresentaram novidades na arquitetura dos processadores. Nessa geração, surgiram os registradores de índices para o controle de loops e unidades de ponto flutuante, específicos para cálculos com números com vírgula, propiciando cálculos mais rápidos e mais precisos. Loop é um termo muito utilizado em informática, principalmente em redes e programação. Designa uma execução de uma tarefa que, teoricamente, pode nunca ter fim. Pode ser um aliado em processamentos que exigem volumes de dados muito grandes, como cálculos de previsão do tempo. Nós vamos ver agora, no próximo slide, um exemplo de computador IBM transistorizado. Vamos falar agora sobre a terceira geração. A grande inovação da terceira geração é o uso de circuitos integrados, semicondutores com muitos transistores construídos em um só componente. Dessa geração é o microprocessador 4004 da Intel, que equipava os principais supercomputadores. Nós vamos ver agora o primeiro microprocessador Intel 4004 lançado em 1971. Os computadores criados nessa época eram classificados como supercomputadores ou minicomputadores. Como exemplos, temos o supercomputador com processamento vetorial, o supercomputador com processamento paralelo e os minicomputadores. Processamento vetorial é aquele em que o processador acessa uma sequência completa de instruções a serem executadas, como se estivessem empilhadas uma sobre a outra, diminuindo assim a quantidade de vezes que o processador precisa ir buscar uma instrução na memória. Agora, vamos ver o conceito da quarta geração. A quarta geração é a era dos computadores pessoais. Com o desenvolvimento de circuitos integrados em larga escala, que são chips contendo milhares de transistores em 1 centímetro quadrado de silício, surgiu a era dos computadores pessoais. Se o minicomputador tornou-se possível para um departamento, uma empresa ou uma universidade terem seu próprio computador, o chip microprocessador tornou possível a um indivíduo qualquer ter o seu computador pessoal. A tecnologia empregada nessa geração consistia principalmente em o uso de circuitos de larga escala e memórias com uso de circuitos semicondutores. Nessa geração, também é importante lembrar a invenção dos discos flexíveis ou dos disquetes. Quinta geração. Essa geração é caracterizada pelo início da disseminação dos microprocessadores nas empresas, principalmente pelo avanço das redes LAN, que é a rede de área local, e WAN, rede de área extensa. Com o avanço na criação de processadores, computadores com alta escala de integração passaram
a ser fabricados. Alguns tópicos dessa geração merecem ser citados. Com relação à tecnologia, foram criados circuitos integrados com 1 milhão de transistores por chip. As memórias semicondutoras tornaram-se padrão. O processamento em paralelo tornou-se generalizado e popularizou-se o uso de redes de computadores e estações de trabalho. Vamos ver agora o conceito de processamento paralelo. Processamento paralelo é aquele processamento em que uma tarefa demasiadamente grande, que consome muito tempo de processamento, pode ser dividida em várias pequenas tarefas e ser processada por 2 ou mais processadores. Hoje em dia, com os computadores ligados em rede, é possível que esses processadores estejam em computadores separados, pois cada computador tem o seu próprio processador. Vamos ver agora a 6ª geração. Nessa geração, os computadores apresentaram uma evolução exponencial. Microprocessadores cada vez mais rápidos e altamente integrados com memórias cache internas, discos rígidos de maior capacidade, memórias de alta velocidade e capacidade e outras tantas evoluções de periféricos como impressoras e monitores. Nessa geração, vale citar, com relação à tecnologia, a alta velocidade e processamento paralelo, combinado com o processamento vetorial, também o crescimento e evolução das redes de computadores. Com relação à aplicação, os computadores desta geração passaram a ser muito utilizados na área comercial, na área de ciência e tecnologia e principalmente na área de educação. Nesse momento da história, os computadores ficaram cada vez mais pessoais aqui no Brasil, tendo seu acesso facilitado devido à instalação de indústrias que importavam e montavam muitos desses equipamentos. Estudaremos agora o conceito de hardware e software. Um sistema baseado em computador é, na verdade, composto por hardware e software. Hardware é o nome que se dá para a parte física do computador. Software é o nome que se dá aos programas que você vê funcionar na tela e que dão vida, assim, ao computador. Sem o software adequado às suas necessidades, o computador, por mais bem equipado e avançado que seja, é completamente inútil. No próximo slide, vamos ver a organização e a estrutura básica de funcionamento de um sistema computacional. Agora, estudaremos os componentes do computador. Dentre os componentes, vamos começar estudando as unidades de entrada e saída. Os dispositivos de entrada e saída são constituídos geralmente de 2 partes, o controlador e o dispositivo propriamente dito. O controlador é um chip ou um conjunto de chips que controla fisicamente o dispositivo. Ele recebe comandos do sistema operacional,
por exemplo, para ler dados dos dispositivos e também para enviá-los. As unidades de entrada são dispositivos físicos que capturam os dados a serem processados. Os dados podem ser do tipo texto, vídeo ou áudio. Para cada tipo de dado, temos um dispositivo de entrada específico para a sua leitura. Por exemplo, no caso de dispositivos de entrada, nós temos o mouse, o scanner, o teclado, entre outros. As unidades de saída apresentam os resultados finais do processamento. Para o usuário, os dispositivos de saída são tão normais que quase não são percebidos. Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós temos os monitores de vídeo, as impressoras, o plotter, as telas de terminais bancários, as impressoras de extratos, os painéis de senha, os quiosques de consultas de preços, entre outros. Existem também alguns dispositivos que podem ser classificados com ambos as denominações. São os dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, nós temos as unidades de discos, discos rígidos, disquetes, unidades de leitoras e gravadoras de CD e DVD. As unidades de armazenamento USB, que são os barramentos serial universal, conhecidas como pendrives, e as telas touchscreen, entre outros. Aqui nós temos, nesse slide, alguns exemplos de dispositivos de entrada e saída. Nós podemos verificar, dentre esses dispositivos de entrada e saída, nós temos o teclado, a impressora, o joystick, o mouse e o microfone. Vamos ver agora o conceito de memória. Da mesma forma que o cérebro humano, o computador também possui uma memória, onde são armazenadas as informações enquanto ele está ligado. A menor unidade utilizável para representação de informações em um computador é o bit, que pode assumir os valores 0 ou 1. Como um único bit é insuficiente para representar informações mais complexas, eles são agrupados e combinados. Num primeiro agrupamento, são reunidos em conjuntos de 8 bits, recebendo a denominação de byte. Como a unidade byte também é consideravelmente pequena, quando indicamos valores mais extensos, utilizamos múltiplos do byte, que são kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, entre outros. Então, nós podemos dizer que 1 kilobyte é igual a 1 kbyte, que é igual a 1024 bytes. Já 1 megabyte é igual a 1 MB, que é igual a 1024 kbytes. 1 gigabyte é igual a 1 GB, que é igual a 1024 megabytes. E 1 terabyte é igual a 1 TB, que é igual a 1024 gigabytes. Vamos ver agora a unidade central de processamento. A CPU, ou unidade central de processamento, microprocessador ou processador, é a parte do computador que interpreta e executa as instruções contidas no software. Na maioria das unidades centrais de processamento, essa tarefa é dividida entre uma unidade de controle que dirige o fluxo do programa e uma ou mais unidades que executam operações em dados.
O ciclo básico de execução de qualquer unidade central de processamento é buscar primeiro a instrução da memória, decodificá-la para determinar seus operandos e qual operação executar com os mesmos. Executá-la e então buscar decodificar e executar a instrução subsequente. A unidade central de processamento é constituída pelos seguintes componentes: a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, a UC, que é a unidade de controle, e os registradores. Um tipo de registrador especial é o contador de programa, que contém o endereço de memória da próxima instrução que a unidade central de processamento vai buscar. Assim, esse registrador vai ser atualizado para conter sempre o endereço da próxima instrução a ser processada. A unidade lógica aritmética é responsável por realizar as contas, ou seja, os cálculos matemáticos, e pelo uso de lógica de programação. A unidade de controle representa um coordenador que controla as buscas das instruções e sincroniza a sua execução. Os registradores basicamente armazenam temporariamente os resultados dos processamentos. Agora vamos ver o conceito de software. Um programa de computador pode ser definido como uma série de instruções ou declarações em forma inteligível pelo computador, programada para obter certos resultados. Um programa pode ser chamado de software. Estudaremos agora o conceito de software básico. Software básico são softwares destinados à operação do computador. Tem como função principal controlar os diversos dispositivos do computador e servir de comunicação intermediária entre o computador e os outros programas, normalmente utilizados, o que permite que esses possam ser executados. Veremos agora o conceito de software aplicativo. O software aplicativo de uso geral são os programas destinados a nos oferecer certos tipos de serviços. Podemos incluir nessa categoria os processadores de texto, as planilhas eletrônicas, os programas gráficos e os sistemas gerenciadores de bancos de dados, entre outros. Veremos agora o conceito de software aplicativo de uso específico. O software aplicativo de uso específico são softwares desenvolvidos sob encomenda para empresas que utilizam aplicações específicas, como, por exemplo, aplicações de controle financeiro, controle de produção, controle de clientes, faturamento, entre outros. A nossa aula de arquitetura de computadores termina aqui. Espero que tenham assimilado todo o conteúdo proposto. Peço que vocês revejam este vídeo quantas vezes forem necessárias. Para isso, para desta forma, fixar o conteúdo da aula de hoje. Participem do fórum seguindo as instruções das atividades lá solicitadas. Desejo a todos um bom estudo. Obrigada.